Em pronunciamento ao vivo, o senador Marcos Duval questionou o silêncio e o acobertamento da velha imprensa no que concerne a revelações quanto ao 8 de janeiro e no que tange as suas acusações contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF e do TSE, contra Lula e ministros de seu governo. Ao relatar um passeio com sua esposa, o parlamentar salientou a indignação popular e manifestou incômodo com a cobertura realizada pela mídia. Em uma proporção de 10 das pessoas que me pararam, 9 falaram sobre o Alexandre de Moraes, a revolta contra o Alexandre de Moraes, a ditadura judicial, e eu concordo plenamente. O que mais está me deixando agoniado é o silêncio da imprensa no que se refere ao STF e ao Tribunal Superior Eleitoral, TSE, fato de terem conhecimento antecipado. No dia 6, foi antecipado sobre o que iria ocorrer no domingo 8 de janeiro. Como pode o Alexandre de Moraes, com todo esse poder, deixar acontecer? Não há mais dúvida quanto à parcialidade. O STF virou descaradamente uma casa política. Não tem outra resposta. Além de destacar a parcialidade e a politização do judiciário, Marcos Duval frisou a responsabilidade do Senado Federal. Vou fazer novas denúncias contra o ministro Alexandre de Moraes, pois só cabe a nós, senadores, frear o Alexandre, afastá-lo ou impeachmentá-lo. Então, não estou mais aguentando meus pares subindo na tribuna e falando que precisam fazer alguma coisa e não fazem, com algumas exceções, é claro. Nesta toada, o congressista elogiou o trabalho empreendido pelo senador Esperidião Amin e desabafou a respeito de medidas tomadas contra o coronel Benedito. Soltaram um coronel Benedito, um coronel super respeitado, mas vai ter que usar tornozeleira. Imagine estar de um lado defendendo a sociedade e de outro tendo de usar a tornozeleira. O senador Esperidião Amin é inteligentíssimo. Ele presidia a comissão de inteligência, eu era integrante titular. Com muita habilidade, o Esperidião conduziu as coisas. Depois de ter visto tudo aquilo no galpão da Polícia Federal, fiquei muito abalado com tamanha perversidade. Desde janeiro, falo para vocês que o relatório da ABIN era uma bomba. Está explicando quem prevaricou, quem não prevaricou, diretamente ligado aos ministros G. Dias, Flávio Dino, presidente Lula, ministro Alexandre de Moraes. Segundo Marcos Duval, Alexandre de Moraes teria proibido a imprensa de lhe conceder espaço. O que mais me impressiona é esse silêncio da imprensa. O que soube chegou até mim que o ministro Alexandre de Moraes proibiu toda a imprensa brasileira, canais de TV, de fazer matéria comigo, pois eu estava justamente falando da prevaricação do Alexandre de Moraes, que sabia também, através de 2 órgãos, do STF, onde é relator, como também como presidente do TSE. Fica a pergunta, será que ele não está prendendo o G. Dias e os outros também porque se prender o G. Dias e os outros vai ter de ser preso, afastado também? Desse modo ele criticou. Ninguém imaginava que eu estaria de prontidão. Imagine você saber e deixar acontecer para acabar com os bolsonaristas, no seu entender, e prender crianças, idosos, velhos, levar tudo para um galpão, ônibus, dizendo que era para levar para a rodoviária, mas na verdade era para presídio. É absurdo acreditar que o ser humano é capaz de tanta maldade. A gente tem que sair do discurso e ir para a ação. Muitos brasileiros estão vivendo sob o jugo de uma ditadura em que seus direitos e garantias fundamentais estão sendo desrespeitados. O país tem presos políticos e pessoas, jornais e sites censurados. A renda da Folha Política e também de outros canais e sites conservadores está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, em uma decisão que recebeu o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin.
toda a renda de mais de 23 meses do nosso trabalho está sendo retida sem qualquer justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política, que há 10 anos mostra os fatos da política brasileira e pode ajudar o jornal a permanecer em funcionamento, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, usando o QR Code que aparece na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer controlar a informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Hoje, depois de muita pressão mesmo, a minha esposa pediu para fazer companhia a ela para a gente poder fazer uma caminhada aqui no calçadão aqui de Vitória. E o que mais me impressionou foi o fato das pessoas me pararem, mas não foi uma ou duas ou três, não, foi muitas pessoas me abordando, não só agradecendo e vendo que eu estou sozinho na missão, mas o que elas estão realmente indignadas é a questão do Alexandre de Moraes. Vamos botar numa proporção aí de 10. Tem gente até dos Estados Unidos acompanhando aí. De 10 das pessoas que me paravam, 9 falavam sobre Alexandre de Moraes. A revolta que está com Alexandre de Moraes, a ditadura judicial, e eu concordo plenamente. E o que está me deixando mais agoniado, e chegou uma informação para mim, eu vou compartilhar com vocês, é o silêncio da imprensa no que se refere ao STF e o Tribunal Superior Eleitoral terem conhecimento antecipado também. Foi no dia 6. No dia 6 eles foram comunicados do que iria ocorrer no domingo. Aí eu pergunto, como é que pode o ministro Alexandre de Moraes, com todo esse poder, deixar acontecer? Eu acho que não há mais dúvida para ninguém aqui a questão da parcialidade, e o STF virou uma casa política, mas assim, descaradamente uma casa política. Não tem outra resposta, né? Não tem outra palavra. E alguns me perguntavam, senador, não tem como ir fala, Letiel, não tem como ir para outras instâncias internacionais, solicitar então a intervenção do ministro Alexandre de Moraes e tal? Não tem. E aí, sexta-feira, antes do feriado, eu fiz uma nova provocação, novas denúncias contra o ministro Alexandre de Moraes, porque só cabe a nós, senadores, frear o Alexandre, afastá-lo ou impeachmentá-lo. Então, eu não estou mais aguentando ver os meus pares subindo na tribuna, falando que precisam fazer alguma coisa e não fazem. Bom, vou botar aqui, com algumas exceções, claro. Naquele pedido que eu fiz de convocação do ministro Alexandre de Moraes, já soltaram aí o coronel Benedito,
um coronel super, hiper respeitado, vai ter que usar tornozeleira. Você imagina você estar de um lado da sociedade, protegendo a sociedade, e do outro, de repente, você está com uma tornozeleira na perna. Eu vou botar outra imagem aqui para vocês também irem acompanhando. Ó, essa imagem é do amigo senador Espiridião Amin. O Espiridião Amin é um cara assim, fora do normal, inteligentíssimo, inclusive na SECAI, que é a Comissão de Fiscalização das Agências de Inteligência, ele presidia, na época, quando aconteceu, essa comissão, e eu era integrante, era titular. E o Espiridião Amin, assim, com muita habilidade, conduzindo as coisas. Quando eu saí naquele galpão e depois de ter saído, ter visto tudo aquilo, eu fiquei muito abalado, com tamanha perversidade. E o Espiridião Amin está dizendo aqui, que o senador afirma que o TSE e o STF sabiam do risco da invasão. Vocês são testemunhas que eu falo isso desde janeiro. Desde janeiro eu falo para vocês, olha, o relatório da BIM é uma das bombas, porque lá está explicando quem prevaricou, quem não prevaricou, e diretamente ligado aos ministros G. Dias, Flávio Dino, presidente Lula, Alexandre de Moraes, e por isso que eu fiz aquela movimentação toda. E o que mais me impressiona é esse silêncio da imprensa. Se a imprensa, assim, porque o que eu soube, chegou até a mim, que o ministro Alexandre de Moraes comunicou a toda a imprensa brasileira, canais de TV, de fazerem matéria comigo. Porque eu estava exatamente falando agora da prevaricação do ministro Alexandre de Moraes, que sabia também. Através de dois órgãos, tanto do STF, que ele é o relator, como também como presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Então aí fica a pergunta, será que ele não está prendendo o general G. Dias e os outros? Porque se ele prendeu o G. Dias e os outros, ele também tem que ser afastado, ou que dirá preso, não sei, Ele ficou numa situação delicada. Eu acho que ninguém imaginava que eu estaria de prontidão, mas no meu estado, mas à disposição de qualquer coisa que pudesse acontecer no Congresso. Isso foi um dos questionamentos que eu fiz quando terminou. Eu perguntei por que ninguém me comunicou, se no documento dizem que é os que estão de plantão, para receber autoridades e tudo mais, recebe a informação no mínimo com 12 horas de antecedência. E ninguém me informou nada. Eu peguei um voo mesmo e pulando aqui, pulando de lá, e cheguei em Brasília. E aí eu comecei a investigar, todo mundo sabe disso, e pronto. Já na primeira semana de janeiro, eu já estava fazendo ofício, convocando o ministro Alexandre de Moraes, convocando o ministro G. Dias, o ministro Flávio Dino, e sabia da alteração da rota do voo do presidente da República. Então aqui, o Espiridião Amin, nessa foto que está aí que vocês estão vendo, ele também afirma, o TSE e o STF sabiam. Imagina você, um ser humano, você saber o que vai acontecer, você deixar acontecer com a ideia de acabar com os bolsonaristas, vamos dizer,
Mas aí você toma a decisão de prender quase 2.000 pessoas, idosas, crianças, velhos, leva tudo para um galpão. Lembrou muito a época dos judeus, a perseguição, todo mundo num galpão, ônibus chegando dizendo que era para levar para a rodoviária, na verdade estavam sendo levados para o presídio. Então é absurdo você pensar que um ser humano é capaz de tanta maldade, E aí eu vou mostrar aqui para vocês. Então, o Espiridião a mim tá comigo, é parceiraço, é um cara inteligentíssimo, habilidoso, muito respeitado dentro do Senado. Nós temos também que está vindo junto o senador Girão, também tá. Mas o que eu falei para eles é o seguinte: a gente tem que sair do discurso e ir para a ação. Ficar só no discurso, acabou, já deu o que tinha que dar, já deu até demais. São 4 anos que nós estamos só discursando. Então eu falei para Girão, para mim, finish, no more, sem falação, agora é ação. E como vocês sabem, né, eu estava dando entrevista na Jovem Pan no programa Morning Show, e eu fui tirado do ar de forma arbitrária, assim. E a Jovem Pan, né, até então era o canal único que conseguia mandar mensagens e de forma bem democrática, sempre tinha oposição e situação, mas era uma imprensa que está ganhando aí a notoriedade, está ganhando de lavada com a Globo News, com todos os outros programas. E de repente, né, do gabinete do ministro, ligam para eles mandar tirar do ar. Exatamente na hora que eu estava falando da ditadura judicial do Alexandre de Moraes e dele também ter tido ciência dos fatos. E eu não duvido que chegou para mim essa informação de que ele fez o mesmo, comunicando toda a imprensa para não me dar voz. Olha só o nível de audácia, para não dizer prepotência, desse ministro do STF a um senador da República. Não é o Marcos Duval, é o cargo de um senador da República que representa a validação de novos integrantes do STF, que pode afastá-lo, pode impeachmentá-lo. Então, assim, eu tô no limite, gente. Por isso que eu fiz esse documento, vou fazer outro. Recebi no meu gabinete familiares que estão passando por situações complicadas, com gente ainda presa. Esse é o documento que eu fiz para o ministro Alexandre de Moraes. Eu não sei se vocês conseguem ler. Então, aqui eu deixo bem claro a questão constitucional, né? E tenho perguntado a ele, para todo mundo, vale falar sobre, em defesa da Constituição, não seguir a Constituição, com o argumento de que não está seguindo porque está defendendo a Constituição? Então, assim, é um absurdo. As pessoas estão ainda me perguntando da questão do pendrive. O pendrive eu já deixei para a pessoa responsável da CPMI. Algumas coisas que ali estavam já foram liberadas. Uma delas o relatório da BIM, as imagens que saíram na CNN, e tem muita coisa ali dentro ainda. Então, tudo agora, para poder se tornar público, tem que fazer votação, aí votou, maioria, pronto, aí o documento passa a ser público. Mas nós vamos trabalhar
A vantagem da CPMI, mesmo que a oposição tenha a maioria, e foi uma hipocrisia de discursos de deputados falando que o governo sofreu com isso e tal, que foi não sei o que lá mais e tal. Pena que vocês não escutam o que a gente fala sem estar o microfone ligado. Eu falei, ué, mas não entendi. Então por que vocês tiraram as assinaturas? E por que vocês não queriam de jeito nenhum essa comissão? Agora vem choramingar? Pô, chega de hipocrisia. Bom, então no documento aqui eu falo, segundo denúncias, advogados, defensores públicos e tal. Aí eu coloco aqui as questões que todo mundo tem questionado a ele referente a isso. Essa é a segunda página, né? Então, você vê, só está eu assinando. E eu pedi para os colegas assinarem também. Mas o Espírito de Homem vai estar comigo, provavelmente eu, Espírito de Homem e Girão, para dar início a uma CPI do STF, lá no Senado.